Olá pessoal, um grande abraço, tudo de bom, que só as coisas boas aconteçam em sua vida. Nós estamos aqui no nosso podcast, nesse momento muito especial. Quero desejar boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, não sei qual é a hora que você vai assistir, mas é que é um momento muito especial para que nós conheçamos o nosso direito. Eu tenho falado que no mundo em que tudo acontece, parte na frente quem sabe mais. E sabermos do nosso direito é fundamental para que a gente possa alçar novos voos, para que a gente possa conseguir novos resultados, grandes conquistas. E com esse objetivo nós procuramos um dos melhores advogados, um dos que nós confiamos e acreditamos porque sabemos do seu potencial e da sua equipe, que é uma das mais competentes do estado do Ceará. E quero de antemão aqui agradecer pela disponibilidade, pela atenção que ele nos deu, e essa disponibilidade, que a gente sabe que ele tem muito, o tempo dele é muito precioso, mas na hora que fizemos o convite ele prontamente atendeu, e isso é muito importante para nós aqui da página do Júnior Ximenes. É o doutor João Filho, né, da cidade de São Benedito. Agradecer de todo o coração, viu, doutor? Gente querida aqui da nossa querida Serra da Ibiapaba, eu escrevi algumas coisas aqui para eu me situar, doutor, e de todo o Brasil, né? Nós estamos começando com esse quadro, né, um quadro muito importante, o Direito do Povo. É um momento para você se informar, tirar suas dúvidas e conhecer os seus direitos junto ao INSS, que é muito interessante, e sobre a verdade com relação a vários temas ligados ao INSS. E hoje, com essa alegria que nós estamos recebendo aqui o nosso querido advogado doutor João Filho, né, uma referência no assunto INSS, aposentadoria, salário maternidade, BPC-Luas e tudo que envolve o INSS. O advogado previdenciarista doutor João Filho. Para quem não sabe, o escritório dele tem uma missão linda: transformar vidas através do serviço previdenciário. E eu fiquei sabendo disso quando eu cheguei aqui. Eu achei lindo quando eu vi aqui vidas são transformadas. Quando nós trabalhamos para transformar vidas, nós estamos ajudando o mundo a melhorar. Doutor João Filho, muito obrigado por atender o nosso pedido. Fique à vontade para suas considerações iniciais com relação a esse nosso podcast. Júnior, eu agradeço o convite, viu? A gente se disponibiliza, né? Tá levando a voz a todas essas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. É um material que vai ficar gravado para trazer essa informação previdenciária. A gente acredita que é um tema muito importante. Ela deveria vir, inclusive, até nas escolas, porque muitas vezes as pessoas só vão tomar do conhecimento quando realmente passa por um momento de contingência social. Se a gente for analisar na raiz, o direito previdenciário ele vai cuidar das pessoas onde está com o maior problema. E aí o Estado ele precisa entrar. Então tem uma missão muito especial do direito previdenciário. Ou seja, uma mulher, quando ela vai ganhar uma criança, ela necessita dar uma atenção especial para a criança naqueles primeiros meses de vida. Então por isso que foi criado o salário maternidade. Uma pessoa, quando ela sofre um acidente, ela não consegue trabalhar, então o Estado ele entra através do auxílio doença para poder prover a subsistência daquela família, daquele pai de família, por aquele período. A pensão por morte, ela vem para proteger aquela família que ficou sem o pai, sem a mãe, e tudo isso envolve informação, requisitos, o agricultor, a pessoa do campo, que com certeza vai nos assistir, que é um grande público seu, muitas vezes padece da falta de documentação, da falta de informação, e aí passa toda uma vida trabalhando e na hora de se aposentar, de descansar, muitas vezes recebe uma porta negada do INSS, muitas vezes a própria justiça é cruel ao analisar. Então, dentro de um dos nossos propósitos, além de transformar vidas através do nosso serviço, a gente entende que é muito importante levar essa informação a quem precisa, que são as pessoas que vão ter direito. Muito bem, doutor, nós queremos lembrar também que nós estamos com café com direito, por isso nós estamos com esse cafezinho, eu vou servir um pouquinho do nosso querido café, né? Café com direito. E doutor, nós estamos no mês de maio, vamos começar falando sobre mãe, né? O senhor falou muito bem aí com relação ao salário maternidade, né? Da tese contribuição única, né? Isso, então, nós queremos saber o seguinte: para todas as mulheres, todas as famílias, todas as pessoas de um modo em geral, é importante que nós saibamos isso. É verdade que uma mulher pode pagar só uma contribuição ao INSS e já ter direito ao salário maternidade? Júnior, o que é importante a gente dizer de início para essa mãe, essa gestante, ou mesmo as pessoas que já tiveram criança nesse ano de 2025? Desde o final do ano passado,
lá em Brasília, no STF, teve uma decisão que mudou completamente o entendimento sobre o salário maternidade. Antes, como é que funcionava? Necessitava ou de pagar pelo menos 1 ano de contribuição, ou, no caso da agricultora, ter provas de mais de 10 meses, porque seria o período, ou seja, a gravidez, a gestação, ela dura 9 meses em média. Então teria que ter pelo menos 1 mês a mais. E isso dificultava muito o acesso ao benefício das pessoas que não tinham informação. E aí, o que essa decisão mudou? Ela entendeu que não precisava de todo esse prazo. Ela só precisava, a mulher, a gestante, de estar ativa na Previdência Social para poder receber o benefício. Isso é uma mudança de paradigma completamente. Porque se você fizer a contribuição 1 mês antes da mulher ganhar a criança, ela vai ter direito. E não tem além, se a mulher vai ganhar criança amanhã e hoje ela está escutando esse nosso podcast e fez a contribuição, ela vai poder ter direito a benefício do salário maternidade. Qual é o lembrete que a gente faz? Não é contribuir de qualquer maneira. Tem que fazer a contribuição de forma correta, de forma válida perante o INSS. Se fizer da forma correta, vai ter direito. Se não fizer, não vai ter direito. É interessante que as mulheres saibam, e todas as pessoas, né, a partir de que idade elas podem fazer essa contribuição, como fazer essa contribuição também, né, doutor? Pronto. Mulheres, a partir de 16 anos, já podem acessar esse benefício. A lei do INSS, ela é diferente da lei civil. A lei civil diz o quê? Que só são maiores de idade, dos 18 anos em diante. Mas há essa previsão no INSS, dessa abertura, essa possibilidade de já aos 16 anos poder fazer a contribuição na categoria de segurado facultativo e poder sim acessar esse benefício. Da mesma forma, as seguradas especiais. As moças, as jovens que engravidaram, podem utilizar-se das provas dos pais, desde que morem no mesmo grupo familiar, os pais tenham provas rurais, então a prova dos pais também serve para essa moça, para essa gestante poder conseguir também o seu benefício. Portanto, as mulheres que ficarem grávidas a partir dos 16 anos de idade, fiquem sabendo, vocês têm direito ao salário maternidade, mas para isso é preciso fazer essa contribuição. Essa contribuição, para que a pessoa possa fazer, tem que procurar um advogado, doutor? A gente sempre fala que é essencial que ela procure um advogado, mas não um advogado qualquer, um advogado especializado em direito previdenciário. Por quê, Júnior? Porque muitos estão sabendo dessa notícia e acham que é só escutar assim, é só fazer uma contribuição. Mas não é só fazer uma contribuição, é fazer uma contribuição da forma correta. E eu lhe digo por quê. Porque se fizer contribuição de qualquer maneira, isso pode impactar no Bolsa Família. Pode fazer com que essa mulher perca o Bolsa Família. Então, se perguntar à nossa audiência se ela quer perder o Bolsa Família, eu lhe digo que 99,9% não vão querer. Então, por isso a importância de procurar um advogado especialista. Porque ele Agora, vai fazer... o senhor tocou no detalhe, mesmo tendo Bolsa Família, pode receber. Pode. Olha, você que tem um Bolsa Família e que, na verdade, já é uma ajuda, quer uma ajuda maior ainda, pode receber o salário maternidade, desde que você procure um advogado que tenha conhecimento de causa para que você não perca o Bolsa Família, não é isso? Isso. Esclarecido isso aí. Com relação também, doutor João Filho, aquela mãe, né, que tem carteira assinada, ela pode ganhar os 2 salários, o do emprego dela e o salário família? Júnior, esse aí é um tema que está gerando 2 salários de maternidade? Muita polêmica nas redes sociais. Porque, assim, por ser algo novo, a primeira reação realmente é o medo, né? A desconfiança. Será que isso realmente é verdade? Será que isso não é um golpe? Será que isso não é mais uma fake news que estão rolando? Mas não, é verdade. Por quê? A mulher que está de carteira assinada, ela já vai receber o salário maternidade pago pela empresa. Então, aquele afastamento dela dos 4 meses, a empresa, ela paga o benefício, o afastamento dela, mas com essa mudança que eu lhe disse que é recente, abriu-se essa possibilidade para que essa mulher possa ganhar 2 salários maternidades. Porque ela vai receber como empresa e o outro ela pode receber como autônoma, como contribuinte individual, que é o nome técnico que a gente está colocando. Mas, ou seja, da mesma forma, sempre todas as nossas falas eu vou ficar repetindo. É importante que busque o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário, que entenda de INSS para poder fazer esse procedimento, para que conduza essa causa da forma correta. Mas é assim, já pensou?
Quem está nos escutando, está de carteira assinada, está gestante e tem a possibilidade de ganhar um salário maternidade. Vamos traduzir isso em termos financeiros? Ela sabendo dessa informação, ela vai poder acessar mais de R$6 mil de retorno financeiro. Olha o quanto vale essa informação, Júnior. É um bom negócio. Então, quer dizer, a mulher tem carteira assinada, está de licença maternidade, paga o INSS pela empresa, ela tem condição de receber o salário maternidade. Pago pelo INSS. Ela vai receber pela empresa e ela vai ter a possibilidade de receber um outro salário maternidade, um outro benefício pago agora pelo INSS, pela Previdência Social. Ela deve ter pago o INSS no começo da gestão. Isso, tem que ser dentro do período da gestação, que tem que fazer a contribuição. Se já nascer, não vai ter direito. Se já nasceu, não tem mais direito. Não tem mais direito. Olha como é importante você ficar sabendo. Eu conheço pessoas que perderam. Porque nasceram, as crianças, e tinham direito a esse benefício, que lógico que a gente vive num país que as pessoas têm muita dificuldade, né? Tudo é muito difícil. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor para você se arrumar. Então, a partir de agora, você fica sabendo. Se você é empregada, tem carteira assinada, ficou grávida, procure um advogado para se orientar. Procure o doutor João Filho. Ele tem escritório aqui no IPU, tem uma equipe de profissionais da mais alta competência trabalhando. É uma equipe de grande competência, todo mundo é formado. É um pessoal que busca saber do seu direito para que você possa ganhar esse dinheirinho. Se oriente com o doutor João Filho, aqui em São Benedito, no IPU. Tem escritórios aonde mais, doutor? A gente hoje tem 7 unidades. Nós temos a unidade principal, a matriz, que é aqui em São Benedito. A gente já tem mais 2 unidades físicas, uma em Ipu, outra em Mucambo, e temos pontos de atendimento também no Graça, em Carnaubal. A gente está conseguindo levar a nossa metodologia de trabalho. Hoje o João Filho Advocacia, ele é mais do que um escritório, é uma metodologia, é uma máquina de gerar benefício concedido junto ao INSS. Agora eu estou impressionado com essa do salário maternidade. Sinceramente, eu tenho a impressão de que muitas mulheres vão ficar surpresas. Júnior, e eu vou além. Você pode levar essa informação para as pessoas, tanto aqui no seu perfil como na rádio. Essa mudança ela é tão grande que mulheres que tiveram seus filhos nos últimos 5 anos, elas podem, ainda hoje, conseguir ganhar o benefício de salário maternidade. Então você que está nos escutando, que foi as que já ganharam o bebê? As já que já ganharam. A criança, se ela não tiver completado 5 anos, ela pode ainda ganhar o benefício. Mas a gente tem que chamar a atenção. Mãe, está com um bebezinho de colo, não completou 5 anos ainda, você pode procurar orientação de como fazer para receber o salário maternidade. Que maravilha, viu, doutor? Se ela fez já uma contribuição para trás, ou se ela tirou um ANDAP, tem uma prova ali rural, tem um papel da semente perdido por aí, só esse documento pode fazer com que a gente consiga Mas o benefício. Esse salário maternidade é direcionado só àquela mãe que é da roça, que trabalha com a roça, ou todas as mães de um modo em geral? O benefício salário maternidade, ele vai ter tanto o urbano, que a gente chama, que é quem ou contribui para o INSS, como doméstico, como dono de casa, ou está empregado de carteira assinada, ou o rural. O benefício e o valor vai ser o mesmo. O rural é quem? É a moça do campo, é a filha do agricultor, ou é a senhora agricultora que trabalha na roça, mas muitas vezes não documentou essa vida no campo, não tem um ANDAP, não tem uma CAF, mas se ela tem um papel da semente, se ela, no pré-natal, ela colocou como agricultora a sua profissão, se na certidão de nascimento dessa filha tem a profissão da mãe como agricultora, ela pode sim ter direito a um benefício de mais de R$6 mil. Então, Júnior, qual a oportunidade? Tanta gente precisando desse dinheiro, né? Nós falamos agora em roça, é oportuno nós perguntarmos aqui, tem muita mulher na roça, mulher do interior, né, que trabalha, que nunca pagou INSS, mas tem ADAP, né, ou trabalha trabalha no roçado, né, ela também pode ter direito a esse benefício com uma única contribuição? Júnior, quando a gente fala dessa única contribuição, a gente só acredita que só quem trabalha de carteira assinada ou que paga o INSS que vai ter direito, mas não, essa é uma grande informação. A mulher do campo, o que era muito comum? A menina morava com os pais e aí engravidou. E aí o que fazia? Os pais procuravam um sindicato para poder sindicalizar, para poder conseguir tentar o benefício quando a criança nascesse. E aí o que muitas vezes o sindicato dizia? Não podemos mais fazer a filiação, porque ela já está grávida. Quando a gente dá a documentação até a criança nascer, não vai dar os 10 meses que o INSS pede. Então não adianta a gente fazer, você não tem direito.
Só que com essa mudança de entendimento em Brasília, mudou completamente. Então, se a pessoa tirar um ADAP hoje e a criança vai nascer amanhã, só por esse documento ela já consegue o benefício. Ela vai estar comprovando para o sistema da Previdência Social que ela está ativa, não de forma contributiva, mas de forma laborativa, porque essa é a grande diferença, Júnior. O agricultor, ele não paga o INSS de forma direta, ele paga o INSS de forma indireta, através da sua produção, porque o agricultor é a pessoa que traz a comida para as nossas mesas, então é através do exercício da atividade dele rural, que é comprovado que ele trabalha, que ele paga e não precisa pagar efetivamente o INSS, ou seja, você só precisa comprovar que é agricultor. Como é que comprova que é agricultor? Com provas, com documentos, e essa é uma informação importante. Procure registrar esses documentos junto aos programas governamentais. Hoje tem o Seguro Safra, tem o Hora de Plantar, tem a ADAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que hoje está sendo chamada de CAF, né, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. Então você que é agricultor, busque a EMATES. Hoje não precisa mais estar vinculado a sindicato, cada vez mais os sindicatos estão perdendo força. O que você precisa não é estar vinculado a um sindicato, é você documentar a sua vida no campo. Isso é muito importante. Doutor, nós falamos aqui da DAP, né, que ela tem que ter a DAP. Essa DAP, o que ela deve fazer para retirar a DAP? Pronto. Então o agricultor que está nos escutando, né, ele vai nos procurar. A DAP, ela é um documento preparatório para você conseguir um financiamento como uma agricultura familiar. Ou seja, ali é um documento. Por que ele é tão valioso? Primeiro, porque ele vem de um programa governamental, quem faz é a EMATES, e para ele validar aquele cadastro, a DAP, que agora é chamada de CAF, é necessária a visita de uma pessoa da EMATES, então ele vai lá, na onde a pessoa está nomeando que trabalha, que tem o seu roçado, então a pessoa da EMATES vai lá, constata, comprova que ela planta, que ela trabalha, não é que ela tenha terra, mas ela trabalha na terra de alguém, mas ele comprova que é verdade. Aquela pessoa, provar que é verdade que ela trabalha na então terra. O governo, a pessoa apresentou esse comprovante, então é como se fosse, igual a carteira assinada para a pessoa que trabalha. Apresentou a DAP, apresentou a CAF, pronto, automaticamente há um entendimento que aquela pessoa é agricultor, e todo e qualquer benefício do agricultor vai ser concedido a ela. Muito bem, nós estamos conversando com o advogado previdenciarista, o doutor João Filho, conversando com a gente sobre um assunto que muita gente precisa saber. Sabemos, doutor, que muitas pessoas às vezes estão distantes demais. Nós estamos aqui na região da Ibiapaba, região noroeste do estado do Ceará, mas suponhamos que uma pessoa está assistindo nesse momento esse podcast nosso aqui em outro estado, tá? E tem interesse em entrar cobrando esse direito, né? A mulher precisa procurar um advogado da mesma cidade ou ela pode resolver isso à distância? Quer dizer, ela estando lá no outro estado, em outra cidade, o pedido pode ser feito por um especialista, mais rápido do que ir atrás sozinha. Fale aí sobre essa questão. Júnior, hoje nós estamos gravando esse podcast no ano de 2025 e cada ano as mudanças tecnológicas vêm facilitando, vêm quebrando essas barreiras. E na justiça, no INSS, na Previdência, não é diferente. Hoje não há mais essa barreira territorial. Eu costumo dizer que o advogado que está mais próximo de você não é o do seu bairro, não é o da sua cidade, mas somos nós que estamos agora na palma da sua mão. A pessoa está assistindo aqui, nós dois conversando. Então eu sou esse advogado, porque eu estou aqui na palma da sua mão. Você pode fazer esse trabalho, correr atrás desses direitos aqui, com alguém que está lá no Paraná, lá na Paraíba, lá no Rio Grande do Sul? Pra você ver como assim, é um negócio tão incrível, Júnior, que a gente, desde setembro do ano passado, a gente iniciou uma operação digital. E pouco mais de 6, 7 meses, hoje o nosso escritório já tem clientes em quase todo o país. Que legal, né? Então quem estiver nos assistindo em qualquer estado lugar, pode entrar em contato com o escritório? Pode. Por quê? Qual é a página de vocês? Porque o INSS, a gente tem tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, é só procurar João Filho Advocacia, que você vai encontrar nossos conteúdos informativos, a nossa explicação. E por que isso é possível, Júnior? Porque o INSS hoje, ele é nacional, é um sistema para todo o Brasil. Então, sim, através dos dados da pessoa e da senha, a gente consegue acessar
os dados dessa pessoa, consegue encaminhar o benefício e consegue obter resultados positivos. Então hoje, cada vez mais o consumidor está exigente, ele não vai querer um advogado qualquer, ele vai querer o melhor advogado naquela área, e a Previdência não fica fora disso. E o processo judicial da mesma forma. Existe hoje o processo, todos os estados, todos os tribunais, eles são hoje online, são tudo digital. Então o advogado... Distância não é problema. Não é mais problema, não tem mais esse problema. Isso, se você vê, na questão de produtos, hoje está mais comum. Ou seja, quem nunca fez uma compra na internet? Então, no começo, existia muita questão de a pessoa comprar e chegava comprar um celular e chegava um tijolo, não é verdade, Júnior? Mas hoje não, você compra... Por exemplo, você já fez uma compra no Mercado Livre, na Amazon? Ah, muitas. Você sabe onde é a loja Você não sabe, mas você sabe que chega, não é verdade? O que a gente pode observar diante de tudo isso é que distância não é problema nenhum para o senhor, como advogado, resolver os problemas que alguém precisa, né? Isso. Então, na questão da área de serviço, da área de produtos, já está mais comum de comprar pela internet. A área de serviços, que é a área que a gente está envolvida, da prestação de serviços, ainda gera um certo receio, que é comum, que é natural, mas esse cada vez mais, Júnior, não vai ser o futuro, vai ser o presente. O advogado que ele não tiver inserido no digital, ele vai ficar para trás. Então, como é que essa pessoa pode ter segurança? As redes sociais do escritório é justamente para isso, para trazer essa segurança no conteúdo informativo, mostrar que nós temos um escritório. Pouco antes de a gente gravar, você teve a oportunidade de conhecer a nossa equipe. Bonito. E ver o quanto a gente é um escritório real, é de verdade. Então os nossos resultados falam por si próprios. Então a gente tem condição, a gente já faz isso na verdade, atua em todo o Brasil. Então o que é mais importante da pessoa, ela identificar realmente qual é o advogado que gera uma maior segurança, uma maior convicção para ela cuidar do seu caso. Pronto? Pronto. Bem, gente, nós falamos aí sobre salário e maternidade, né? Sobre essa contribuição que muitas mães e muitas pessoas, na verdade, não sabem, nem eu sabia, fiquei sabendo agora, mais detalhes, e realmente é algo muito importante. Muita gente está perdendo dinheiro por não saber do seu direito. Mas também, em outros direitos que outras pessoas têm e não sabem, o doutor João Filho é especialista nessas questões previdenciárias, e com um detalhe muito interessante. Você procurando o doutor João Filho, ele vai direto ao INSS, você não vai precisar procurar a justiça, nem estar frente a frente com a justiça. E dessa forma, há uma agilidade maior, evidentemente, com a possibilidade de você ter o seu direito garantido mais rapidamente. Mas vamos falar sobre algo que está muito em evidência atualmente em todo o Brasil, que se fala muito é sobre o autismo, né, deficiência de um modo em geral, é o BPC-LOAS, né? Doutor, o que é esse tal BPC-LOAS e quem pode pedir o BPC-LOAS? Fique ligado, preste bem atenção, porque talvez você tenha o direito do BPC-LOAS, talvez alguém da sua família, da sua roda de amigos ou de amigas tenha esse direito e você não sabe. Júnior, o BPC é o popular amparo social, é o benefício de prestação continuada ao INSS. E ele se destina a dois grupos de pessoas: a pessoas com deficiência e a idosos ou idosas com 65 anos ou mais e que são de baixa renda. Então, ou seja, o INSS vai avaliar se aquela pessoa é de baixa renda quando? Se a pessoa recebe o Bolsa Família, ela já está automaticamente dentro desse critério. Por quê? A lei traz que é de baixa renda quem ofere uma renda mensal familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se tem uma pessoa que recebe um salário mínimo, mas a família tem 4 pessoas ou 5, já está dentro do critério. Mas vamos traduzir, vamos deixar na linguagem mais informal. A pessoa que ganha um Bolsa Família, ela já está dentro desse critério da baixa renda. E aí o outro requisito vai ser analisar se é ou não uma pessoa com deficiência na forma da lei. E o que isso quer dizer? Que precisa de um impedimento, de uma doença que impacte a vida da pessoa por um período de, no mínimo, 2 anos. Ou seja, se aquela pessoa sofreu um acidente, mas torceu o pé, né? Vamos dizer assim, torceu o pé, botou uma bota, vai ficar só 3 meses, então essa pessoa ela não vai ter direito. Mas, pegando o gancho aí, se é uma pessoa que descobriu, uma criança que foi diagnosticada com autismo, com o TEA, transtorno do espectro autista, ela vai ser um problema de saúde que vai durar mais do que 2 anos. Então aí nasce o direito para essa criança. Nasce o direito para essa família. Mesmo sem ter contribuído nada. Porque aí não, o critério é diferente. Não é sobre contribuir ou não. O que o INSS vai avaliar
é se essa família é de baixa renda e se a pessoa tem algum problema de saúde que impacte a vida dela, que gere um atraso, que gere a necessidade do Estado entrar através de um benefício. Porque o benefício ele vai além da questão financeira. É para pagar um tratamento, é para poder melhorar a alimentação dessa criança, é para dar uma vida digna para essa pessoa que está passando por um momento de vulnerabilidade social, Júnior. E outro direito que muita gente não sabia que tem e que nós estamos revelando agora as condições para que você possa recebê-lo. E procura aqui o nosso amigo, nosso advogado, doutor João Filho, aqui na região da Serra, ou em qualquer, aqui no Ceará, ou em qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato com o escritório do Dr. João Filho, né, que é muito importante para que eles possam lhe atender. Doutor, é verdade que o advogado especialista conhece o sistema do INSS e sabe como montar o pedido de um jeito que tenha mais chance de ser aprovado? Júnior, as pessoas hoje sofrem com a questão da falta da informação e muitas vezes também com a informação feita de forma errada. Muitas vezes as pessoas pegam e chegam para uma mãezinha dessa que recebe um diagnóstico de autismo e diz assim, olha, você não precisa de advogado, é só ir no INSS. Isso eu considero uma meia-verdade, para não dizer uma mentira completa. Por quê, Júnior? O sistema do INSS hoje é tão complexo, é tão difícil, que muitas vezes nem muitos advogados não conseguem lidar com todas essas novidades que vão surgindo, as leis, as dificuldades. Agora você imagina uma mãe leiga com relação à tecnologia chegar para ir, porque hoje se direcionar qualquer agência do INSS, os servidores não protocolam mais, eles não dão uma entrada no pedido, eles dizem assim, olha, tá aqui a senha, você ou liga para 135, ou procura uma lan house, ou procura uma outra pessoa que dê entrada, a gente não dá entrada. E aí é onde começa a complicar, porque ao dar entrada no pedido do INSS, você tem que preencher alguns dados, e qualquer informação feita de forma errada, ali já pode matar o pedido. O que acontece muito, Júnior? Que infelizmente, às vezes chega aqui no nosso escritório, pessoas que foram orientadas, não precisa de advogado não, é só no INSS, pode achar que eu mesmo dou entrada. Aí a pessoa foi, deu entrada no pedido, marcou a perícia. Aí o que acontece? Nesse período entre a data do pedido e a perícia, o INSS foi lá e disse assim, olha, dona Maria, mande mais um documento aqui para poder a gente analisar o caso do seu filho, mande a biometria da senhora. Só que essa mulher, ela não recebeu essa intimação. A pessoa que deu entrada também não avisou ela. Aí o que acontece? Passou o prazo, o processo foi perdido. Perdeu o valor. Perdeu. Aí ali passa 6 meses, 8 meses, é sempre um bom, ano. É sempre bom ter a presença do advogado, porque o advogado é quem vai lhe orientar, o advogado é quem vai acompanhar o processo e você não vai ficar com a enorme dúvida na cabeça. Né? Para você ter ideia, Júnior, hoje a inteligência artificial ela já está inserida no INSS. Talvez você não saiba, mas vai ficar sabendo a partir de agora. Existem muitos benefícios que não passam nem pela figura humana. Deu entrada no INSS, já vai vir automaticamente ou em questão de um dia já a resposta do INSS de sim ou de não referente à concessão daquele benefício. Isso não é uma pessoa humana, é um robô. Então o advogado previdenciarista, o advogado especialista em direito previdenciário, mais do que saber o direito, Júnior, ele tem que entender como é que funciona o sistema do INSS, porque isso vai fazer com que isso vai ser determinante para dar certo o benefício ou dar errado. Até abrindo um parêntese, para você ter ideia, Júnior, a questão da aposentadoria rural, hoje, ela é analisada em dias. Você acredita que se o advogado preencher a autodeclaração de forma errada, por questão de um dia, ele vai perder o benefício? Pois é interessante isso aí, que você tem que procurar até um advogado que tenha realmente conhecimento, né? Isso é muito importante. Te agradeço de todo o coração, doutor, ele tem sempre sido muito gentil em nos atender toda vez que o procuramos. É uma forma de nós ajudarmos as pessoas a conhecerem seus direitos, inclusive sobre o BPC-Loas e outros temas importantes, como nós já falamos aí, sobre o salário maternidade, tomamos conhecimento de algo muito importante, mas ainda sobre o BPC, tem idoso que mora com a esposa aposentada e acha que não tem direito, mas a renda dela nem entra no cálculo. Isso é verdade? Júnior,
essa pergunta que você está fazendo é muito importante, porque através dessa informação, com certeza vai chegar para a pessoa que confia na sua voz, que está ali todo dia na rádio, lhe escutando, e vai ter uma confiança maior. Porque às vezes chega uma informação por um terceiro, por uma pessoa da rua, e ela realmente desconfia, ela não acredita. Então essa informação, ela é verdade. Existe uma lei no INSS, um dispositivo, que diz que a renda de mora um idoso, vamos imaginar aqui, um idoso, ele tentou se aposentar e não deu certo, por algum motivo não deu certo, perdeu a causa na justiça. E aí quando ele chega nos 65 anos, as pessoas dizem, João, vai lá, procura um advogado para conseguir o benefício de direito. Não tenho não, que minha esposa já é aposentada, não vai dar direito não. Mas essa é a informação, provavelmente só quem é especialista vai saber. Existe um dispositivo no INSS que diz que a renda auferida por um idoso de 65 anos, ela é como se fosse zero. Ou seja, na análise da renda, o INSS exclui aquela renda. Então ela não é mais, porque o BPC, ele vai analisar o quê? Como eu lhe disse, se é de baixa renda ou não. Então o corte automático é um salário mínimo dividido para 4 pessoas. E se naquela casa só existe 2 pessoas e tem um salário, então você concorda que ficaria acima desse perfil, porque um salário só ficaria dividido para 2. E a lei fala que um salário deveria ser dividido para 4. Mas aí é onde entra a brecha da lei, né? A informação do especialista, que o idoso acima de 65 anos, a partir dessa idade, essa renda ela é como se fosse zero. Então, para o INSS, ele descaracteriza essa renda mensal do benefício. E aí o idoso ele tem direito a se aposentar com esse benefício que é o amparo social. Da mesma forma, há muitos casos que a gente toma conhecimento de uma família que tem uma criança especial, que já virou um adulto, na verdade, e ela tem muito medo de pleitear esse benefício que a gente está conversando, que é o BPC idoso, com medo de perder o benefício do filho, que já recebe há muitos anos. Mas a gente está lhe dizendo com toda a segurança, um benefício não vai impactar no outro. Então, traduzindo, é possível receber 2 ou até mesmo 3 BPC numa mesma casa. O interessante que o senhor está falando aqui, doutor João Filho, é que muita gente não corre atrás desse direito porque acha que tem um benefício não dá para receber outro. E o que tem de gente nesse Brasil que pensa assim, que está perdendo dinheiro que serviria para ajudar você no seu dia a dia, é um absurdo. Muita gente que não vai atrás, que não corre atrás porque não conhece um advogado como o doutor João Filho, que você está conhecendo agora. Muitas pessoas aqui da região já conhecem, do estado do Ceará, mas é preciso que você entre em contato com o escritório dele, que é o endereço que eu pediria que o senhor repetisse de novo aí nas redes sociais, e a gente mais uma vez continua agradecendo porque é de grande valia essa informação. Então pensou em Previdência, pensou em João Filho Advocacia, né, Júnior? Nosso escritório está localizado aqui em São Benedito, no local próximo. Você viu a Praça dos Índios, é logo na rua paralela, atrás do Colégio Fares Brito, só perguntar que as pessoas dão a informação. Mas se você está nos escutando, gostou da conversa, sentir interessado, qualquer das redes sociais, seja o TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, procurou João Filho Advocacia, a gente vai estar lá levando essa informação todo santo dia, Júnior. Sai uma Café informação. com direito. Aí que o pessoal patrocina nós, né, Júnior? É o café que quer ter o nome divulgado aqui no nosso podcast. Mas olha, doutor João Filho, me diga uma coisa, vamos falar agora sobre a aposentadoria por idade rural, porque o que tem nesse Brasil de muita gente, o que tem nesse Brasil de gente que quer saber sobre esse tema, e muita gente que perde porque não sabe, muita gente que desiste porque procurou e não encontrou, né? A gente perguntaria o seguinte, quem já teve a aposentadoria rural negada no INSS e até na Justiça, ainda pode conseguir, doutor? Pode. Viu, Júnior? Essa é uma informação importantíssima de ser repassada para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Hoje o sistema do INSS, ele vem evoluindo muito, e é como eu estou lhe dizendo, às vezes não passa nem pela figura humana. E você concorda, Júnior? Se eu chegar aqui e lhe entrego aqui o documento, aí quando você começa a analisar, aí vê assim, vixe Maria, já teve 2 pedidos do INSS, já foi negado na Justiça. Não, ele aqui não tem direito não. Você imagina, hoje a fila do INSS, Júnior, tá beirando os 2 milhões de pedidos de benefício.
Não, 2 milhões, tem 2 milhões de pessoas à espera de uma resposta do INSS. Você acha que o servidor, ele chega, no caso desse, da pessoa que já teve 2, 3 pedidos, você acha que ele vai debruçar uma atenção sobre aquele caso? Não, tá negado? Negou. Se quiser, a pessoa vai atrás da justiça ou das informações. É onde novamente entra a importância do advogado previdenciarista. Por quê, Júnior? Hoje, no sistema do INSS, existe, como popularmente a gente chama, os robôs. Então, se o advogado entender do sistema do INSS e de forma estratégica colocar a documentação desse cliente e o preenchimento do documento, que é a autodeclaração, de forma correta, pode ser que essa análise ela não passe por a figura humana. Pode ser que ela seja analisada pelo robô do INSS. E aí a chance de concessão, a chance dessa pessoa que já teve um pedido negado no INSS na justiça, ela aumenta sobremaneira, progressivamente. Então tem sim a possibilidade. Tem gente que teve o benefício negado e não foi mais atrás e nunca mais vai receber. Aí acha, não dá mais certo. Mas tem sim. Mas tem, se procurar... direito com um advogado que tenha conhecimento, que saiba fazer o processo, né? Tem casos em que só com 2 provas rurais já dá para ganhar a aposentadoria? Isso é uma mudança de entendimento muito grande, Júnior. Olha, a gente está falando aqui, as pessoas estão escutando, pessoas que hoje já são aposentadas e eles levaram, quando foi para se aposentar, um calhamaço de papel, de notas fiscais, de cupons, para provar efetivamente que por mais de 15 anos trabalhou na agricultura. Esse tempo ele não mudou. Você continua tendo que comprovar que por mais de 15 anos você trabalhou na agricultura. A diferença é a forma que o INSS hoje analisa. Antes a pessoa precisava passar por uma entrevista com o servidor do INSS. Ele tinha o poder de dizer se você era ou não agricultor. Olha o quanto isso era ruim. E hoje não precisa mais disso. O servidor ele não tem mais esse contato humano, ele vai analisar a documentação dessa pessoa. Então, em cima da documentação, se a pessoa tiver provas rurais de origem do governo, que como a gente volta a repetir, hora de plantar, seguro SAF, ADAP, que é o PRONAF, ou agora a atual CAF, automaticamente esses documentos, ou seja, traduzidos, Júnior, uma no ano de 2010 e uma agora em 2024. Só por essas 2 provas, ela consegue se aposentar perante o INSS. Doutor João Filho, uma pergunta que é oportuna nós fazermos aqui, o que se comenta e o que todo mundo pensa. Eu acredito que seja todo mundo. Inclusive, eu vou ficar sabendo agora, que é uma dúvida minha também. É preciso que a pessoa seja filiada ao sindicato dos produtores rurais, da sua cidade, de qualquer lugar, para que essa pessoa tenha direito a esses benefícios? Não, definitivamente não. Então é mito essa história de que só vai receber o benefício quem for sindicalizado. Isso ficou no passado. Desde 2015 foi editada uma lei e tirou completamente o poder dos sindicatos. Hoje o que precisa é a pessoa documentar sua vida no campo. E como é que documenta? Através de documentos que comprovam que você é agricultor, que diga que você é agricultor. Então, ou seja, você vai numa loja, fez um cadastro com a sua profissão, agricultor, matriculou o filho na escola, qual a profissão? Agricultor. Você é atendido no posto de saúde, qual a sua profissão? Agricultor. Isso é documentar a sua vida no campo. E todos esses documentos que eu lhe falei são provas reais e que são válidas. Nasceu uma criança, qual é a prova? Agricultor. Vai lá, busca esse documento. Ah, doutor, mas no meu não veio. Mas se for lá no cartório buscar a certidão de ter, ou lá tá trazendo a profissão, ou do pai ou da mãe, como agricultor. Para você ter ideia, Júnior, hoje tem muitos vigias que hoje são concursados perante a prefeitura. Mas lá atrás, quando eles começaram a vida, 99% dessas pessoas eram o quê? Agricultores, viviam com seus pais e hoje eles têm a possibilidade de estar antecipando a sua aposentadoria, pegando esse tempo rural remoto. Agora é interessante também que por conta exatamente dessa informação ou dessa desinformação de que precisa ser sindicalizado, muita gente tem o direito e não corre atrás. Muita gente, porque quando eu nunca paguei o sindicato. Isso não importa. Para o INSS definitivamente isso não importa. O que importa são os documentos que ele apresenta para comprovar o seu direito. Que ele trabalha na agricultura. Que ele trabalha na agricultura. Que legal, rapaz, interessante isso aí. A autodeclaração rural ela é obrigatória, não é isso? Esse
é o documento. O que antes a gente falava sobre a declaração que era do sindicato, que só o sindicato dava, que tinha aquele poder, foi desconstituída totalmente através desse documento. Esse documento é um documento do INSS que toda e qualquer pessoa que é agricultor deve preencher. O senhor falou que toda e qualquer pessoa deve preencher, mas eu gostaria de saber o seguinte, e se for mal preenchida? É negado de cara. Então tem que ter cuidado de procurar um advogado. Eu não posso pegar, fazer a autodeclaração aqui, ou qualquer pessoa fazer, sem que esteja com a presença de um advogado que tenha conhecimento, porque eu corro o risco de ter o pedido negado. Né? Pedido negado. E o que acontece? Muitas vezes essa informação, ela fica lá, ela não tem como ser apagada. Hoje o processo do INSS ele também é online. Então o segundo, o terceiro, todos os pedidos que vem depois, o servidor ele vai ver aquele primeiro pedido, aquela informação errada. Então às vezes uma informação errada pode botar a perder tantos e tantos anos de vida dedicada ao campo. Então não saia preenchendo a autodeclaração, nem mande qualquer um preencher. O escritório do Dr. João Filho está aqui para isso, para lhe orientar. Muito interessante, porque muita gente também perde essa possibilidade, talvez não corra mais nem atrás. Ajudar a provar a vida na roça, doutor, é uma coisa para advogado previdenciarista mesmo, não é isso? É isso. Então, para você ajudar essa prova de vida, tem que ter também a orientação de um advogado. É importantíssimo, Júnior, porque muitas vezes a pessoa escuta isso assim, não precisa de advogado. Aí ela pega, vai sozinha no INSS, aí vem a resposta, negado. Aí ela ainda confirma, tá vendo? Eu disse que eu não tinha direito mesmo, só tem direito quem tem... só por causa que não procurou a orientação correta. Não procurou. Então, procure um advogado especialista. Muitas vezes a pessoa pode até pensar que é um custo, mas é um investimento. Se a gente for avaliar quanto é que vale a pessoa passar 4, 5 anos perdendo o benefício por falta de uma informação. É aquilo que nós falamos, do mundo em que tudo acontece, parte na frente quem sabe mais. Sabe mais quem está bem informado. Essa entrevista, esse bate-papo do nosso podcast é muito esclarecedor. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a tomar conhecimento do que era necessário, do que é necessário com relação aos seus direitos previdenciários. Dr. João Filho é advogado previdenciarista, não é isso? Isso mesmo. E tem a sua equipe trabalhando diariamente com muito esmero, com muita dedicação para conseguir esses resultados. Vamos falar também sobre os benefícios por incapacidade, fraude de INSS, né? Esses benefícios por incapacidade, eles são muito interessantes. É mais uma oportunidade, nós estamos aqui no nosso Café com Direito, hoje no nosso podcast, conversando com o Dr. João Filho. Tem benefício por incapacidade que a pessoa não precisa nem passar pela perícia, doutor? Júnior, olha, eu lhe falei na resposta anterior que existe no INSS hoje quase 2 milhões de pessoas aguardando uma resposta do INSS. E a metade delas é aguardando uma perícia. Imagina, um pai de família que está com um problema na coluna, que sofreu um acidente e está aguardando 6, 7, 8 meses para fazer uma perícia. E até lá, como é que ele vai sobreviver? Passa fome, não é verdade? Então, para diminuir esse problema, o governo criou o auxílio doença, que é o nome comum, né? Que agora o nome técnico é auxílio por incapacidade temporária, uma análise documental. E o que é isso? Não passa pela perícia. O INSS só vai avaliar a conformidade daquele atestado médico. Então, traduzindo, a pessoa só vai juntar o documento pessoal e o atestado médico, dizendo que seria o mesmo atestado que levaria para a perícia, ele não vai levar mais para a perícia, ele vai levar para o INSS, através de um pedido formulado no seu sistema por um advogado especialista que entenda do assunto, que possa auxiliar não apenas na questão do protocolo, mas da condução de todo o processo. Ou seja, através de um documento pessoal e um atestado médico, ele pode ganhar o benefício por incapacidade sem passar por perícia. Isso tem dois lados, Júnior. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual é o lado positivo? Você não vai precisar esperar 6, 8 meses, 1 ano até ser realizado uma perícia. Ele já vai conseguir ali dentro de 1 mês, 1 mês e meio, uma resposta do INSS. E aí não passa por perícia. Esse é o lado positivo. Qual é o lado negativo? Por mais que o problema da pessoa seja grave, esse benefício está limitado a um período de 6 meses. Então não vai além disso. A lei determinou que é um período de 6 meses. E aí, Júnior, depois? Você vai me perguntar, doutor, e aí depois? Aí depois realmente tem que marcar
a perícia médica, e aí ele vai entrar nessa fila comum. Tem muita gente que inclusive, está aí esperando, tem o direito, mas não procurou o advogado e é por isso, né? Aí tá fala assim, não, o INSS trava tudo. Não é que o INSS trave tudo, é que você está procurando da forma errada. Tem que procurar através de um advogado previdenciarista, não é isso? Ou seja, mesmo em torno desse sistema que é tão burocrático, que é tão cruel, que é tão injusto, há maneiras de amenizar isso, né? Então eu estou dizendo, a perícia hoje está muito demorada? Tá. Hoje as agendas dos peritos estão fechadas. Hoje a gente está falando aqui em maio de 2025. Mas existem maneiras de você amenizar isso, conseguir esse benefício de uma forma direcionada. Pois é, nós temos, doutor, o auxílio-doença e a aposentadoria. Qual é a diferença, né, do auxílio-doença para a aposentadoria? E qual é o melhor para cada caso? Júnior, isso é uma dúvida de todos os clientes. Quando eles chegam aqui, muitas vezes que ele ofere o benefício, eles, pronto, doutor, estou aposentado. E não está. A gente precisa fazer essa diferenciação. O auxílio-doença vai ser destinado quando a incapacidade para o trabalho ela é temporária. A pessoa ali quebrou o pé, vai passar 6 meses com o pé para cima, tendo que fazer fisioterapia, mas passou aquele período, ele vai ter novamente a sua aptidão, a capacidade de desenvolver o seu trabalho por si próprio. Já na aposentadoria, é quando a incapacidade ela é permanente. Vou dar um exemplo. A pessoa que ela é motorista e ela sofre um acidente e por uma fatalidade perde o olho. Então ela ficou com a visão monocular, só enxerga de um olho. Então ele não vai ter mais condição de exercer na sua plenitude a sua capacidade, a sua profissão, que é o quê? Motorista. Ele precisa do seu campo de visão completo. Se ele não tem mais, então independentemente da idade, ele provavelmente vai oferir uma aposentadoria por incapacidade permanente, porque para aquela profissão ele não tem mais condição. Imagine um agricultor que passou ali 30 anos da sua vida trabalhando, adquiriu problemas na coluna, de tanto botar força, de tanto levar material, insumos, colheita, e ali ele não consegue mais botar força. Então, músico que perdeu a audição. Aí, entendeu? Músico que perdeu a audição não pode ser mais músico. Não pode. Então impacta diretamente. E por que eu tô falando toda hora de profissão e de doença? Porque esse é o grande detalhe, Júnior, desses benefícios por incapacidade. É aliar a profissão com a doença. Porque eu vou voltar para a visão monocular. O agricultor, que pelo mesmo infortúnio, ele perdeu um olho, ele provavelmente vai ter muita dificuldade de plantar. Pode ter dor de cabeça, pode não estar exposto ao sol, mas você concorda que ele ainda consegue ali puxar o roçado, porque as mãos e os pés tá tudo ok? Mas já o motorista, ele já não vai poder mais. Então uma mesma doença... O motorista não pode estar dirigindo só com o olho? Não pode. Ele tem direito também? Ele tem direito ao benefício. Então o INSS não é esse bicho tão ruim como muita gente diz, que o cara tem que estar morto para receber. Não. Aí, depende de quem procura o direito e com qual tipo de advogado você procura, né? Justamente. E é isso que eu estou querendo trazer como informação. O que vai definir que a pessoa ganha ou não o benefício é saber fazer essa demonstração para o perito. A minha doença, ela não é uma doença qualquer, ela incapacita. Por quê? Porque a minha profissão é essa. Necessita desse órgão. Então esse nexo causal entre doença e profissão é o que determina se aquele benefício dá certo ou se não dá, e se aquele benefício vai ser de natureza temporária ou de maneira permanente. Doutor João Filho conversando conosco e esclarecendo direitos previdenciários para você, direitos muito interessantes. Doutor, essa daqui eu tenho certeza absoluta de que centenas e milhares de pessoas no Brasil inteiro estão querendo esclarecimento. É o que mais está se comentando nas redes sociais, nos jornais, enfim, nos noticiários do Brasil. Com relação ao que estão chamando até de golpe da Previdência. Eu quero saber o seguinte: descontos que estão chamando de descontos indevidos. Pessoa que tem aquela sua aposentadoria, de repente descobriu que lá... Eu conheço uma amiga minha que a mãe dela está recebendo um desconto de uma associação de pescadores lá do Paraná. Sabe quanto? R$40 todo mês. E tem muita gente que está... isso é golpe... E como é que o advogado pode ajudar? Como é que essas pessoas devem procurar? No caso, eu vou aqui recomendar o seu escritório, porque seria até injusto eu lhe pedir uma entrevista dessa, o senhor dá seu tempo e não procurar o seu.
Mas em qualquer pessoa de qualquer Brasil, de qualquer lugar do Brasil, que está tendo um parente que está tendo esse desconto, pode procurar o senhor, ou fale sobre esse tema aí. Júnior, os descontos indevidos, né? Esse tema está muito em alta, e isso a gente já vinha falando há muito tempo, dessa questão das ilegalidades que estão sendo cometidas contra os aposentados e pensionistas, e por que levou tanto tempo a ser descoberto, e são milhões de pessoas, avalia-se que são mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas que foram lesados, que foram vítimas dessa fraude. E o porquê que era tão difícil de entender, Júnior? Porque quando o idoso ou a idosa vai, ou até mesmo quando ele pede a ajuda de algum familiar para receber o benefício, ele se dirige até o seu banco, que está o benefício, e ele pede o extrato. Me dê aí o extrato da conta. E ali no extrato da conta, ela não trazia essa informação que estava sendo descontado, um benefício para uma entidade, para uma associação, para uma confederação de defesa, de suposta defesa ao aposentado e pensionista. Por quê? Esse desconto, ele já vinha na fonte. Ou seja, somente se acessasse o sistema do INSS dessa pessoa é que ela conseguiria descobrir que estava sendo vítima de um desconto indevido. E isso, a maioria dos aposentados e pensionistas não tem acesso a esse sistema do INSS. Então, por isso que muitas vezes ele fez um empréstimo, ou ele sentia falta, ele chegava e dizia, Júnior, o que é que eu faço? Eu fui lá no banco e recebi R$40 a menos, R$30 a menos, e muitas vezes no banco não havia essa informação de como ela poderia fazer para buscar mais informações. Mas, ou seja, você que está nos escutando, que já sentiu falta de receber um dinheiro na sua aposentadoria, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Porque ele vai conseguir acessar o seu sistema do INSS e averiguar se houve ou não um desconto indevido dessas associações. Por quê, Júnior? Porque pode se pesquisar num período de até 5 anos para trás. Ou seja, não é somente agora. Pode ser que há um ano atrás ele descontou 2 vezes. E aí muitas vezes a pessoa diz, não vou atrás não, que é pouco dinheiro, era só R$20, é só R$30. Mas a questão... Ao longo do tempo torna-se muito dinheiro, né, doutor? E a questão não é o valor, a questão é a imposição de um desconto sem a sua autorização. É aí onde reside a ilegalidade. E aí quem corrige a ilegalidade? O Poder Judiciário. E essa informação, ela só chega ao Poder Judiciário por um advogado. Aproveito a oportunidade aqui, se qualquer servidor, seja ele de qualquer setor, estiver tendo descontos que ele não aceita, que ele não quer, seja de sindicato, seja de associação, ele pode procurar um advogado para entrar contra? Aí nesse ponto a gente tem que fazer esse paralelo, né? Aqui a gente está falando sobre esse caso especificamente de aposentado e pensionista. Sim. O servidor comum, ele pode procurar o seu sindicato para poder resolver essa situação. O sindicato só pode tirar se ele autorizar. Isso. Por exemplo, eu tenho um sindicato que cobra, que todo mês desconta do meu salário, e eu não quero mais. Eu posso, se eu for lá e comunicar que não quero mais e não me derem a devida atenção, eu posso procurar um advogado? Hoje a filiação, ela não é mais obrigatória, ela é facultativa, ou seja, você tem a livre arbítrio de estar filiado ou não. Tem alguns casos que ainda há essa especificidade da obrigação, mas na grande maioria não há mais essa necessidade. Então a pessoa, se ela não se sente mais representada, ela tem que atender. E se não atender, aí é onde procura o advogado. A gente recomenda o diálogo, né? Sim. Olha como é interessante. Agora, com relação a esses descontos, voltando para os descontos indevidos que estão falando, e todo mundo já sabe, no Brasil, os descontos de aposentados e pensionistas, procure o escritório do Dr. João Filho, como é bom, né? A gente saber conversar com quem entende, com quem sabe, com quem é especialista. O Dr. João Filho, meus amigos, é uma equipe que trabalha com total dedicação, são vários profissionais, como eu já falei aqui, todos formados, tá? Jovens que estão dedicados, eu pude observar, você pode ver nas imagens aí também, que nós filmamos da melhor forma. Então, essa gravação que nós estamos fazendo aqui, está gravada e tudo, mas ele tem escritório em São Benedito, aqui no Ceará, tem também unidades na cidade do Mucambo, do Ipu, todas aqui no Ceará, na cidade do Graça, em Carnaubal, na cidade de Umirim, estrutura digital que já atende todo o Brasil. Portanto, você que está em qualquer lugar do Brasil, entra em contato com o escritório do Dr. João Filho no Ceará. Isso é prova de confiança, é prova de competência, e nunca se esqueça, pensou em previdência, pensou Dr. João Filho Advocacia.
né? Você que está nos ouvindo aí em casa, você que está nos acompanhando em qualquer lugar, que não tem orientação de um advogado, que não tem orientação de profissionais que têm conhecimento do seu direito, você está perdendo dinheiro. E nós sabemos que o Brasil precisa que essas pessoas tenham dinheiro a mais. Eu estou surpreso aqui porque na minha cabeça a ideia é de que se você tem um benefício não pode receber outro, e pode. Depende da forma como você vai procurar, com quem você vai procurar. Aqui você não é fazer o seu documento, dá para qualquer um fazer sem precisar de advogado. Engana-se. Você pode fazer o documento errado e perder porque preencheu errado. Em qualquer canto ou de qualquer maneira tem que ser com quem sabe o que está fazendo, com quem se formou, estudou, passou horas e horas no banco de faculdade, que é o caso dessa turma toda aqui do escritório do Dr. João Filho. Por isso que eu faço questão de trazer o Dr. João Filho aqui para vocês no nosso podcast. Tem muita gente com o direito na mão, mas infelizmente não sabe, né? A diferença é o olhar técnico, o advogado que diariamente está trabalhando, estudando, e isso faz a diferença com que ele saiba dos seus direitos. E o INSS, pelo que fiquei sabendo aqui, doutor, uma conversa com o senhor, não é esse bicho assustador que todo mundo diz que não dá direito a ninguém. Não, é porque você está procurando da forma errada. Com um advogado que tem conhecimento de causa, é muito melhor porque você vê portas abertas, né? Quando você está sem um advogado, você está cego. E aí começa a colocar a falha no INSS. Então, doutor, eu quero agradecer, né? Conversa séria com o doutor João Filho, a sua equipe, agradecer a sua equipe. Eu achei muito bonito aqui o seu escritório. Obrigado. E fiquei mais feliz ainda quando entrei em contato com o senhor disse que a gente podia vir aqui, que estaríamos, de uma certa forma, ajudando milhares de pessoas, e eu agradeço mesmo, porque é a verdade. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, Júnior? Porque, assim, o seu público mesmo, que lhe acompanha todos os dias, são as pessoas que mais necessitam dessa informação junto ao INSS. É como você falou. O sistema do INSS é difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas quando você tem um auxílio de um advogado que é especialista, esse processo ele se torna menos tortuoso. A gente diz muito que o advogado, ele pega na mão desse cliente, ele é o porta-voz entre o seu direito e até o resultado positivo. E através dele, essa ponte, esse obstáculo é o INSS. Eu costumo brincar muito da história de Davi contra Golias. Então, Davi, ele venceu Golias, não foi pela força, né? Foi pela estratégia, foi pela velocidade, foi pelo talento, pelo esforço, né, da inteligência que ele teve e pelo domínio, porque ele passou uma vida toda treinando aquela pedrinha ali para no momento certo, na hora certa, ser certeiro. Então isso é o que eu costumo dizer e passo para todos os meus colaboradores. Não são papéis, são vidas. Então a gente tem que se dedicar todos os dias para a gente pegar, não é jogar várias pedras, mas a pedra, na hora que a gente entra no INSS, ela tem que ser certeira. Então nós somos como se fosse o Davi dessas pessoas, né? Então a gente enfrenta o Golias, que é o INSS, que é a morosidade da justiça, que é a falta da informação, que são as fake news. Então eu defendo muito, não só o João Filho Advocacia, mas todos os advogados previdenciaristas, aqueles que são realmente especialistas, que dedicam seu tempo e seu estudo para poder resolver o problema das pessoas. E de fato, quantos relatos a gente já escutou de pessoas que conseguiram ganhar, às vezes o processo estava perdido e a gente consegue ganhar 2, 3, 4 anos de atrasado, que com aquele dinheiro conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar uma cadeira de rodas para aquela pessoa. Ou seja, realmente, como o nome está dizendo, transforma-se vidas. Vidas são transformadas através da Previdência Social. Por isso que a gente valoriza tanto o trabalho do advogado previdenciarista. Tem algum telefone de contato do escritório, doutor? O senhor gostaria de divulgar ou não? Pronto. Eu vou pedir que depois seja colocado apenas... do vídeo? Então tá aí no rodapé do vídeo aí, durante a transmissão. Nós temos os contatos para que as pessoas procurem, porque é interessante. Eu fico muito preocupado, porque eu fiquei sabendo de muita coisa que eu também não sabia, e que eu sabia até, mas da forma errada, né? Isso. Então agora eu estou sabendo da forma certa. Então eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe que nos atendeu muito bem. E se inscreve aí no nosso canal, nos segue aí nas redes sociais, que nós vamos, eu quero saber se a gente pode lhe procurar outras vezes, se for necessário. Pronto, a gente se colocar à disposição, né, para estar trazendo sempre informações, né, para as pessoas. Vamos colocar à disposição, sim. Obrigado, Deus lhe abençoe. Vamos ajudar esse povo. E a todas as pessoas. Valeu, gente, muito obrigado. Até mais.